Bem-vindos ao Conversas pela Amazônia que Queremos. Meu nome é Felipe Storck e nesse episódio eu vou conversar com a doutora Ania Alencar. Ela é especialista em fogo e em biomas Amazônia e Cerrado. Ela também é diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. E ela é autora, líder do painel científico para a Amazônia. Vamos conhecer um pouco sobre a trajetória da Ania, falar um pouco sobre o papel da ciência na conservação e no desenvolvimento sustentável da região. Olá pessoal, bem-vindos ao Conversa pela Amazônia que Queremos. Meu nome é Felipe Storck, acabei de concluir mestrado na Escola de Meio Ambiente de Yale e hoje, nesse episódio, vou estar falando com a doutora Ania Alencar, que eu estou muito feliz de apresentar para vocês. Tenho a honra de falar com a Ania porque ela vem de uma outra região do Pará. Eu venho do Acre, ela vem do Pará, e essas duas regiões têm muito em comum nas suas histórias. Mas, para falar um pouquinho mais da Ania, ela é hoje diretora de ciência do Instituto de Pesquisas Ambientais pela Amazônia, o IPAM, e tem uma longa história acadêmica antes de chegar nesse momento. Ela começou seus trabalhos na UFPA, na Universidade Federal do Pará, depois fez mestrado em sensoriamento remoto ambiental e sistemas de informações geográficas pela Universidade de Boston. Então teve essa vivência da Amazônia sair para os Estados Unidos também para estudar. E depois fez um doutorado em recursos florestais e conservação na Universidade da Flórida. Estou muito feliz de falar com a Ania porque a gente está, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, no momento provável de novo, rodadas de incêndio na Amazônia. E a Ania é uma das principais especialistas sobre fogo na Amazônia brasileira. Então, com isso, eu queria dar as boas-vindas, Ania, para você, para o nosso terceiro episódio aqui conosco. Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz de estar aqui com você também, Ania. Talvez para a gente começar, eu queria convidar você, nossos ouvintes, para a gente se teletransportar. A gente está aqui hoje nos Estados Unidos gravando esse podcast, mas muitas pessoas na Amazônia estão ouvindo. E você é de Belém, do Pará, neta de Ribeirinha. Como é que foi, Ania, para você sair de um espaço que muitas vezes não tem, ou as pessoas acham que não tem muita participação na ciência, e se interessar pela ciência? Foi algo que você sempre foi apaixonada? Tinha alguma coisa que lhe chamava atenção ali no começo? Como é que foi se interessar pela ciência? Olha, Felipe, não foi tão claro assim no início, né? Eu sempre gostei vamos dizer, de observar o ambiente, né? Então, eu era muito curiosa, gostava de saber por que os rios são diferentes, por que as florestas são diferentes, o que tinha dentro das pedras. Eu sou apaixonada por pedras e tal. E gostava muito de mapas. Então, isso, assim, é uma coisa que vem da minha infância. Eu sempre gostei mesmo? dessas coisas. Mas eu não queria ser cientista. Na minha primeira coisa que eu pensei na vida, eu seria psicóloga. Olha só. E no meio, vamos dizer assim, quase fazendo vestibular, eu decidi que eu não queria, que não era isso mesmo que eu queria. Eu participei de uma semana vocacional em psicologia. Eu falei, não, gente, isso não tem nada a ver comigo. E aí eu olhei, refleti um pouco sobre o que eu poderia fazer e eu vi a geografia. E eu falei, nossa, gente, tem alguma coisa a ver, né? Eu gosto tanto de mapas, eu gosto tanto de entender o relevo, o solo, a vegetação, como isso tudo interage, modifica. Então, eu acho que eu vou fazer geografia. E, na realidade, ali eu me encontrei, né? Porque eu sempre gostei muito da parte física, da geografia física. E na geografia da UFPA, a gente tinha uma carga de geografia humana muito forte, mas também tinha geografia física. Então, eu também descobri a geografia humana, né? E foi incrível essa fusão, né? A geografia, ela estuda o espaço geográfico e como o ser humano modifica esse espaço e pensa esse espaço. Então, para mim, foi natural. Então, eu juntei as duas coisas e num intuito muito grande de sempre aprender coisas novas, né? Não, maravilhoso que você fala disso, de olhar o mundo ao seu redor
e desde esse mundo ao seu redor, na Amazônia, perceber que a ciência está em diferentes formas, como na que você se apaixonou a geografia. E eu, quando eu crescendo também no Acre, uma coisa que me chamava muito a atenção era essa não é talvez uma distância de verdade, mas uma percepção de distância do lugar de fazer ciência. Você percebeu isso muito cedo, Anne? Ou foi uma coisa que não era muito falada? Teve algum momento que você falou assim, nossa, tem poucos cientistas da Amazônia nos espaços de destaque sobre produção de ciência? Para ser bem sincera com você, eu não percebi. Uhum. E eu era muito motivada por aprender. E eu digo que eu sempre tive muita sorte. Então, por exemplo, nos meus primeiros anos na universidade, eu procurei fazer todos os estágios possíveis. Então, eu fiz estágio em meteorologia, pedologia, manejo de bacias, geografia urbana, assim, tipo, muitos estágios. Se envolveu em várias coisas que a universidade oferecia. Tenho certeza que muita gente em casa também faz assim, né? E fui procurar, era uma busca ativa mesmo, né? E muitos deles era voluntária, então não tinha que ter uma bolsa. Isso me abriu muitas portas até eu chegar no estágio que me levou ao IPAM. Então, essa história é uma história interessante, porque como eu gostava muito de mapas, né? Eu sabia fazer todas as contas relacionadas aos mapas, assim, como calcular as coordenadas geográficas de um determinado ponto em um mapa, né? E o Dr. Daniel Nepstad, naquela época, não existia o IPAM, ele fazia parte de um projeto de pesquisa, de um convênio entre o Woods Hole Research Center, que era a instituição dele, com a Embrapa, Cepatu. E nesse projeto de pesquisa, ele estava buscando provar que a Amazônia tinha enraizamento profundo e que esse enraizamento profundo era o que mantinha a vegetação verde. Só que para isso, ele precisava de um mapa de solos com textura muito refinado, né? E para fazer isso, tinha que pegar tantos volumes do Radam Brasil, as dezenas de volumes do Radam Brasil, e digitar todos os perfis de solo. Nossa, então ele precisava de uma força-tarefa. E esse foi seu primeiro trabalho? Esse foi meu primeiro trabalho. E eu não sei como eles me escolheram, mas eu tenho uma desconfiança, que é justamente porque tinha ali as planilhas nos livros do Radam Brasil, mas em algumas tinha o perfil de solo detalhado, mas tinha o ponto e não tinha as coordenadas geográficas. Então, eu tinha que calcular a coordenada geográfica para colocar ali, junto com a tabela que descrevia o perfil de solo, e montar esse banco de dados. Então, bem, eles me escolheram, eu adorei. Eu nunca tinha visto um computador na vida, né? Em 92, isso. Mas isso mudou a minha vida. Na realidade, a partir daí eu fui tendo muitas oportunidades de aprendizado que eu não dispensei. Muito bom, muito bom. E cá a gente está, né, gente? 32 anos depois, fazendo essa conversa, que é muito especial, escutar de como começou o seu trabalho com o IPAM. A gente vai falar mais do IPAM, desse instituto que produz pesquisa tão importante, também do seu início com o painel científico para a Amazônia, mas eu queria voltar ainda lá atrás, assim, nessa reflexão que você estava falando, né? Então, de ter se conectado com um outro pesquisador que tinha um papel importante, desenvolvimento, desenho de uma visão de desenvolvimento sustentável para a região, e nessa perspectiva, lá do começo, qual que é o seu papel ou qual que é o papel da ciência na conservação da Amazônia? A gente tem falado muito em soluções baseadas na natureza, em soluções que estejam engajando os povos indígenas, em soluções que viabilizem, né, uma mudança a forma dos incentivos econômicos viabilizarem a floresta estar em pé, ou fazer a floresta a valer mais em pé do que derrubada, alguns falam. Mas eu queria entender do seu papel
onde está a ciência no desenho de soluções para a conservação e para o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Bem, a ciência ela é a base de tudo, né? Então, não adianta você querer criar uma política pública ou tomar algum tipo de decisão baseada na sua cabeça, né? Então, a ciência ela realmente traz insights e a gente aprende com o passado, né? Então, ela nos leva para entender o que foi que aconteceu no passado, quais as coisas que deram certo, que não deram, e traz essas lições aprendidas a partir de uma percepção, de uma observação, né, de algum fenômeno, e a gente usa isso para colocar, tentar pelo menos colocar as coisas nos trilhos e trazer soluções, né, para os problemas. Então, não dá para pensar uma solução para a Amazônia sem a ciência, né? A ciência que mostra o que aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, e como a gente pode trilhar caminhos para evitar as coisas que não deram certo. Então, para mim, isso é uma coisa muito assim, básica e muito fácil de explicar e de falar. Uhum. E você comentou que a ciência é a base, né, o começo de onde, então, as decisões de política pública, de organização da nossa sociedade, é o começo desse processo. Como é que é esse começo na prática? Você podia contar para a gente um pouco de como é que é o seu dia a dia de trabalho, o que você tem trabalhado agora, os tipos de projetos, como é que é a dinâmica ou o dia a dia de uma das principais cientistas que a gente tem aqui conosco? É interessante isso porque a ciência, fazer ciência sempre começa com uma pergunta, né? Com uma pergunta, uma observação que você fez e que você não sabe a resposta ali, e você tem algumas ideias e você vai ali para tentar ver se o que você pensou realmente é aquilo, né? Uhum. Então, é assim que se cria. Então, quando a gente vê um problema na Amazônia ou em qualquer outro lugar e a gente pensa, mas e se fosse assim, né? Mas e se a bioeconomia for realmente diversa, inclusiva, circular, né? Como a gente pode fazer isso? O que aconteceria? Então, a partir dessas perguntas é que a gente realmente começa a trazer elementos para entender mais o problema, né? E para buscar soluções. Então, trazendo isso para o meu dia a dia, né, que venho trabalhando aí com o tema Amazônia há 3 décadas, né, um pouco mais, mas pelo menos assim com mais força, 3 décadas, a gente realmente identifica quais são os pontos problemáticos e tenta entender o que aconteceu, o que levou aquilo e realmente apontar soluções ou caminhos, possíveis caminhos, né, para a gente reduzir ou mitigar esses impactos, reduzir aí a pressão sobre essas áreas e realmente promover uma economia mais adaptada à floresta e às pessoas que vivem na floresta. Muito, muito bacana, Anne. E a gente aqui teve uma aula, né, gente, de como implementar tantas metodologias que a gente aprende na faculdade, no ensino médio, no mestrado, como usar, né, essa estrutura da ciência para fazer o processo de tomada de decisão no dia a dia. Mas voltando nessa pergunta de como é que é, por exemplo, a organização de uma equipe, eu entendo que você começou apoiando um projeto de pesquisa e hoje você tem vários projetos de pesquisa com várias pessoas, né, que estão em diferentes processos de formação, de engajamento, no espaço que você está, na instituição que você está. Então, como é que é uma semana da Anne Alencar? Não, isso é interessante porque, por exemplo, hoje eu sou diretora de ciências do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é um instituto de pesquisa independente, né? Ele não é governamental. Uhum. E isso é bem interessante. Significa que todas as ideias, né, e toda a pesquisa que a gente faz, ela tem que conseguir se bancar completamente, né?
Diferente, por exemplo, E é fácil, Anne, conseguir financiamento para pesquisa na Amazônia? Olha, é muito difícil, né? Porque diferente, por exemplo, de um professor universitário que tem que, claro, ir atrás do recurso para ter a sua pesquisa, né? Mas não tem que se preocupar com o seu salário, o salário das pessoas que trabalham, né, com ele. Então, a gente realmente tem que ter uma busca muito ativa por apoio, né, para que esses projetos andem, né? E isso requer uma criatividade muito grande. Então, eu diria que essa é uma parte muito forte do meu trabalho atualmente, né? Claro que quando eu entrei no IPAM eu não fazia isso, né? Eu executava, vamos dizer, mais os projetos e tal, e com o tempo a gente vai aprendendo. Hoje eu tenho uma equipe grande, né, de pessoas. Quantas pessoas são, Anne? Hoje, na diretoria de ciências, são em torno de 60 pessoas. Olha só. De vários níveis de graduação, né? Tem pessoas muito experientes, pessoas que estão começando agora. Então, é muito bonito ver também o desenvolvimento dessas pessoas no processo. E o meu dia a dia, ele passa por ter reuniões com essas pessoas, né, para que a gente consiga, enfim, colocar no rumo aquilo que tem que estar no rumo, né? Então, assim, se a gente tem projetos para entregar, ou se a gente tem relatórios para entregar, se tem publicações para fazer, né? Então, uma parte do meu dia é essa atenção à equipe, né? Uma outra parte do meu dia é uma atenção externa também, porque aí tem muitos convites, eventos, reuniões que a gente tem que dar conta. E uma parte do meu dia sempre tentando escrever alguma coisa, seja uma proposta, seja um relatório, seja um artigo científico, né, cada vez mais difícil, tipo, lendo artigos que as pessoas me pedem, eu gosto muito, mas às vezes é difícil dar o feedback, né, quando precisa. Mas esse é o meu dia a dia. Né? Muito bacana. E talvez nesse dia a dia, eu fico pensando ainda na Anne que se interessava por mapas lá atrás. E também lembrando da minha jornada. Eu lembro que quando eu era mais jovem, Rio Branco, todo outubro, às vezes setembro, não, às vezes agosto, a gente começava a ver aquela fumaça no céu. E começava, às vezes, via umas cinzas caindo, mesmo no meio de Rio Branco, né, uma cidade capital do estado. E às vezes aulas eram canceladas, às vezes a gente tinha, enfim, uma série de situações que você conhece muito melhor. Eu te pergunto, agora talvez transitando para um dos temas, né, que você é tão envolvida, que é o tema do fogo e de incêndios florestais. A gente está no momento, provavelmente quando vocês estiverem ouvindo isso, torçamos que não, mas um momento de novo de ciclos, né, de incêndios na Amazônia. E a gente recentemente passou por incêndios muito amplos. Queria que você colocasse para a gente em perspectiva um pouco do que a gente está falando quando a gente vê que, por exemplo, em São Paulo ou em um lugar geograficamente distante da Amazônia, saem notícias que queimadas de uma região distante chegou nessa região. Você poderia colocar, né, para a gente em perspectiva o que é e o que significa o incêndio da Amazônia dentro do Brasil? Quando a gente fala que a Amazônia está queimando, qual que é o impacto desse incêndio, dessa queimada, para quem está em outros lugares e também para a saúde de quem está na região amazônica? Pois é, Felipe, o fogo, para chegar no incêndio e também tentando não me estender muito também, né? Porque senão o podcast seria só sobre fogo. Verdade, mas a gente está aqui com você, com 3 décadas desse interesse, e é muito interessante, mas vamos lá. Tá. Então,
o fogo ele é realmente uma coisa fascinante, né? Ele tem um benefício para a humanidade incrível. A gente conseguiu controlar o fogo e se desenvolveu como humanidade de uma forma maravilhosa, né? E tantos povos indígenas, né, Anny, manejam o fogo tão bem, utilizam o fogo para a gestão de suas roças. O que acontece? Entretanto, o que a gente vê hoje e tem visto, né, que na história da Amazônia, ela foi feita de conversão, de transformação, história recente, principalmente, ela foi feita tendo as chamas, né, como um agente de transformação muito forte, tendo o fogo como agente de transformação muito forte. Então, o principal uso da terra que ocupa a Amazônia, que são as áreas de pastagem, né, a pecuária é o principal uso da terra da Amazônia, fora as florestas, né, elas são manejadas principalmente com fogo, né? E a conversão da floresta para outros usos da terra é feita através também, né, do desmatamento e o fogo no final desse processo. Então, isso nos leva para uma nova condição de fogo num ambiente como a floresta amazônica, que é um ambiente normalmente úmido, né, onde o fogo ele não faz parte dos processos ecológicos, né, de distúrbio frequente dessa floresta. Não é como as florestas do Canadá ou da Austrália ou dos Estados Unidos ou até o Cerrado brasileiro, onde a vegetação nativa já propicia fogo. Já propicia o fogo. Então, o que a gente tem visto, né, é que essa forma de usar a terra na Amazônia, dominada por pastagens, muitas vezes não tão eficientes, né, mais improdutivas, gera muita oportunidade de um fogo sair do controle e realmente impactar a floresta. Então, numa condição de clima cada vez mais extremo, né, períodos secos cada vez mais longos e mais secos, a gente tem aí uma floresta onde essa barreira que a floresta tinha, né, a barreira da umidade, do fogo não entrar, ela está se quebrando. E isso faz com que a floresta ela comece a ser mais degradada pelo fogo, né? E então a gente tem visto isso cada vez mais frequente. Nos últimos 2 anos, você mesmo colocou, nós vimos isso muito frequente. Sim. E aí tem impactos que vão muito além da perda da biodiversidade e da degradação dessa floresta, né? Como você falou mesmo. A gente tem áreas de mega incêndios vão levantar muita fumaça. Essa fumaça ela vai para os centros urbanos e ela não vai só para os centros urbanos da Amazônia. Ela vai também para os centros urbanos do sul do Brasil. Pode chegar a isso, né? Então, o impacto dessa junção entre mudança de uso da terra, né, e mudanças climáticas tem nos colocado nessa situação, onde é cada vez mais difícil controlar o fogo, que era uma ferramenta muito importante, ainda é, né, uma ferramenta importante na produção agropecuária do Brasil. Não, perfeito, Anny. E você fala que, assim como outros aspectos, né, do meio ambiente, dos recursos que a gente tem para utilizar, o fogo em si não é o problema, né? Mas o uso dele em um contexto específico, em um momento específico, em que a gente também está passando por uma transição de regimes climáticos, que é o que torna-o tão delicado. E nesse sentido, Anny, vou fazer uma pergunta aqui bem simples, gente. Agora sim vai ser jogo assim, de 30 segundos. Que é, se você tivesse, claro, brincadeira, né? Mas se você pudesse fazer ou propor uma nova lei focada em Amazônia e Cerrado. A gente falou muito aqui em Amazônia, mas também o Cerrado tem um papel, e nos seus trabalhos você traz muito isso, né, da interconectividade dos sistemas, dos biomas. Mas se você pudesse propor uma lei nova, uma lei universal para a conservação da Amazônia, qual que seria essa lei? Essa é
uma jogo fácil, né, pergunta gente? super fácil. Mas, na realidade, nós temos muitas leis boas, né, no Brasil. O que falta é a gente aplicar, né, essas leis. Por exemplo, o Código Florestal mesmo é uma lei muito importante Sim. para o gerenciamento ali do uso da terra e de como a gente deve usar. Tem uma perspectiva de conservação importante, né? Tem que ser implementado de uma forma real, né? As unidades de conservação, como estratégia de conservação, também tem vários tipos e um potencial econômico muito forte, muito grande. Também temos que consolidar essas áreas, né? A questão do pagamento por serviços ambientais, mecanismos, por exemplo, de compensação pela redução do desmatamento, são instrumentos que são interessantes, alguns têm leis estaduais, outros, né? São coisas interessantes, mas também difíceis, né, da gente sair. Agora, tem vários estados que estão apontando para a bioeconomia como uma agenda importante, alguns já têm até uma legislação sobre isso, mas, de novo, assim, requer um esforço aí para arrumar nesse contexto. Então, eu acho assim, nós temos um portfólio de legislação ambiental muito importante, né, já. E realmente o nosso maior desafio é conseguir implementar. Eu concordo muito com a Anne e concordo no sentido, Anne, de que muitas vezes a gente também passa por transições de política, transições de opinião em qual a liderança que a sociedade decidiu como seu representante, ou sua representante, ou, enfim, no legislativo também, talvez não reflita esses valores, né, ambientais. E aí é nesse sentido que eu, talvez transitando para uma última etapa aqui da nossa conversa, infelizmente, mas eu queria passar um pouco aqui para te convidar para fazer algumas reflexões. Por exemplo, esse ano a gente tem um evento muito importante no Brasil. É a primeira vez que na Amazônia brasileira a gente vai ter representantes de governos de mais de 190 países discutindo como melhorar, né, as nossas respostas como países e como um coletivo no tema das mudanças climáticas. Esse encontro vai acontecer em Belém em novembro, COP30, como a gente tem muito falado já e ouvido, e as juventudes da Amazônia estão muito animadas para fazer sua voz ser escutada nesse evento. Eu queria saber de você, o que você acha que é o sucesso da COP30? Quando a gente olhar daqui talvez 10 anos, e a gente olhar para trás e falar, poxa, essa COP, esse evento, realmente ele trouxe resultados para a região. O que é esse sucesso? E talvez para emendar, qual que é o papel que você acha que a gente, da juventude, pessoas que estamos trabalhando em diferentes grupos, qual que é o papel das juventudes da Amazônia para fazer esse sucesso acontecer? É realmente muito interessante a gente ter a oportunidade de ter uma COP na Amazônia, mas a gente não pode esquecer o que é a COP, né? A COP, para mim, para a COP ser um sucesso, ela precisa, de fato, trazer uma ambição muito forte dos países. Então, agora é o momento mesmo dos países apresentarem suas ambições, né, suas novas NDCs e firmar esse novo compromisso. Então, para mim, para essa COP ser um sucesso, isso tem que realmente acontecer. Os países também têm que se comprometer com apoio financeiro para essa agenda, não só para a agenda de mitigação, mas muito também para a agenda de adaptação, né? E ali colocando a sua intenção de apoiar esse processo e essa transição. Então, isso numa escala mais geral, mais global, mais do evento mesmo COP. Agora, o que a COP traz para a Amazônia e quais os legados, né? Realmente ter essa COP numa região, na floresta, é super importante para a gente também levantar a bola desse tema. Sim. Né?
apesar das mudanças... Quando você fala esse tema, o tema do fogo, o tema de desenvolvimento sustentável na Amazônia... O tema de emissões por mudanças de uso da terra. Uhum. Então, hoje, é claro que grande parte das emissões de gases do efeito estufa vem da queima de combustíveis fósseis. Mas, para o Brasil, especificamente, que é um dos maiores emissores de gases do efeito estufa do mundo, e o primeiro emissor de gases do efeito estufa do mundo, baseado em mudança de uso da terra, então, é um marco importante. Então, trazer soluções, né, para a gente reduzir essas emissões relacionadas a, por exemplo, desmatamento, relacionadas à forma como a gente usa a nossa área de agropecuária, né? Então, que são as principais fontes de emissão do Brasil, é fundamental. E nada melhor do que fazer isso estando na Amazônia. Então, o Brasil colocando as suas metas, né, e colocando a sua vontade de realmente parar ou reduzir as suas contribuições para essas emissões, atingindo esses setores, né, o setor de mudança de uso da terra e o setor de agropecuária, é bem interessante. É claro que não podemos esquecer dos outros setores, de energia, de indústria, né, de resíduos, que são também setores importantes. Sim. E qual conselho você daria para os jovens interessados em se engajar com a ciência na Amazônia? Isso também faz uma conexão com a tua pergunta anterior. Né, que o que a COP traz? Bem, é muito legal eu, como paraense, ambientalista, pesquisadora, que trabalho nessa agenda há 30 anos, ouvir meu pai e minha mãe falando, né, eles são de Belém, falando sobre COP. Então, não só eles, mas meus tios, meus primos, né, que não são dessa área. O evento trouxe uma atenção. O evento ele acabou trazendo uma atenção para o tema, para as pessoas locais. Então, isso eu vejo de uma forma muito positiva, né? Porque, de fato, o planeta é as soluções são várias, mas elas têm que acontecer de diversos lugares, né? E o engajamento da sociedade para isso é fundamental. E aí os jovens têm um papel super, super importante nesse processo, porque uma vez que a gente tem um engajamento de pessoas jovens que agora estão se dando conta que, não querendo jogar a responsabilidade de mudança toda, né, na mão dessa geração que está vindo aí, mas que realmente eles vão ter um papel fundamental, né, nesse processo aqui nos próximos anos, que basicamente é a janela de oportunidade que a gente tem para virar esse jogo. Sim, muito bom, Anny. E se você pudesse voltar no tempo, a gente está falando aqui de conselhos, né? Pudesse voltar no tempo, lá da Anny que começou apaixonada por mapas, e pudesse dar um conselho para ela, qual conselho seria esse? Isso é interessante. Eu realmente, assim... Qual o conselho que eu daria para mim mesmo lá no início? Eu acho que eu fiz tudo, eu acho que eu faria tudo de novo o que eu fiz, né? Primeiro, eu acho importante você se motivar pelaquilo que você gosta, né? Se motivar, ter o aprendizado como motivação. Então, esse foi o meu principal motor, foi aprender coisas novas, aprender... Né, e me colocando no mundo. Eu diria que uma coisa que talvez eu mudaria, se eu pudesse, nesse processo, é realmente aprender mais cedo a me comunicar melhor, o que eu descobria. Né? E tá certo que a gente está falando de um tempo onde a gente não tinha mídias, redes sociais, né? Então era um pouco mais difícil. Mas por muito tempo eu achava que a comunicação científica ela era uma coisa muito... só tinha uma forma de fazer isso, através de artigos científicos. E hoje a gente vê o papel de cientistas como comunicadores. Né? Então eu diria que
que se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, era todas as oportunidades que eu não peguei de realmente comunicar melhor a ciência que era produzida. E deixar que, não, os artigos científicos vão fazer isso. Muito interessante, Anne. É muito interessante pensar que ciência e comunicação, né, que o produzir do conhecimento e o comunicar esse conhecimento para o grande público andam tão juntos. A gente vai chegando assim, com essa grande mensagem para vocês, no encerramento. Eu queria, de coração, agradecer a Anne. É muito bacana quando a gente que está lá lendo e descobrindo aquele conhecimento que muitas pessoas produziram do painel científico da Amazônia, e a gente interage com essas pessoas assim por perto. E eu queria te convidar a dar umas últimas palavras, Anne, aqui pra gente. Bem, Felipe, eu que agradeço, né, esse tempo que essa nossa conversa aqui. Eu acho que é muito legal o que está sendo feito com o painel científico da Amazônia, realmente trazendo aí a ciência da Amazônia, democratizando a ciência da Amazônia. Isso mesmo. Né? E agora a gente também tem aí os jovens se juntando ao painel, e isso dá uma vida, né? E realmente a gente consegue ter uma expectativa do futuro. Então, eu fico muito feliz e esse tipo de comunicação que o painel científico, né, tá buscando é mais ou menos aquilo que eu estava falando, né? Que eu acho que realmente é importante a gente aprender outras formas de se comunicar, principalmente no mundo de hoje, né? Que é um mundo que a gente pode facilmente ser levados por notícias que não são verdadeiras, né? E é onde cada vez mais o papel da ciência e da comunicação da ciência são mais fortes e devem ser mais fortes, né? E têm que ser mais fortes para fazer frente a essa, muitas vezes, falsas verdades, né? Sim. Muito bom, e você deixa o gancho aqui para eu falar que a gente do Comitê Jovem faz parte dessa instituição que é muito engajada com a ciência, né, o painel científico pela Amazônia, e a gente tem organizado ao longo de 2025, esse Comitê Consultivo Jovem surgiu em 2024, a gente tem organizado várias atividades em 2025, como workshops nacionais, seminários online, esse podcast e várias atividades com outros grupos jovens, justamente com o intuito de que tanta ciência boa produzida pelo painel possa alcançar mais pessoas e que as juventudes da Amazônia, onde quer que elas estejam, possam estar empoderadas com esse conhecimento para influenciar, né, o seu dia a dia, influenciar a sua tomada de decisão. Então, é um processo e uma rede que se constrói junto, e eu queria muito agradecer a todos vocês, agradecer a Anne, agradecer a todo mundo que está aqui nos ajudando a organizar esse podcast. Com isso, eu queria agradecer vocês que nos escutaram hoje e convidar vocês para seguir acompanhando a gente nas redes sociais, nesses diferentes eventos presenciais e online que a gente tem feito. A gente vai continuar aqui construindo juntos com vocês a Amazônia que queremos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Esse podcast é uma iniciativa do Comitê Consultivo de Jovens do Painel Científico para a Amazônia, e o Painel Científico para a Amazônia se beneficia do generoso apoio da Fundação Gordon and Betty Moore, da Fundação Charles Stewart Moot e do Banco Mundial, e com apoio financeiro do Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF. O Comitê Consultivo de Jovens é especialmente grato pelo generoso apoio fornecido ao seu trabalho pela Fundação Gordon and Betty Moore.